Bom dia, meus amados irmãos. Agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui juntos para poder aprender um pouco mais da Sua palavra. E é sempre muito importante, irmãos, nós lembrarmos que durante esse tempo de isolamento, nós devemos dedicar um tempo para aprender a palavra do Senhor, para meditar nas sagradas letras, até mesmo para que nós possamos continuar fortes, firmes em nosso propósito de servir o Senhor. E nessa manhã nós iremos meditar no texto de Lamentações, capítulo 5. E o tema da nossa mensagem será: Senhor, lembra-te de nós. Então convido aos amados irmãos para que abram as suas Bíblias em Lamentações, no capítulo 5. Nós estaremos lendo dos versículos de 1 a 7 de forma introdutória. Logo em seguida nós iremos buscar o Senhor através de uma oração. Então, Lamentações, capítulo 5, assim diz a palavra de Deus. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Nós somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Os nossos pais pecaram e já não existem, e nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Vamos orar, meus irmãos, neste momento. Louvado e exaltado seja o teu nome, Santíssimo Deus. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade e privilégio de estarmos aqui diante do Senhor para aprender um pouco mais da tua palavra. Nós te agradecemos porque durante esse tempo o Senhor tem fortalecido os nossos corações. O Senhor tem nos animado, tem nos revigorado. E nós te agradecemos porque a tua presença consoladora alegra-nos, ó Deus, mesmo diante de situações difíceis como a que nós estamos passando. E nós pedimos ao Senhor para que nesta manhã o Senhor mais uma vez, através do teu Espírito Santo, possa vir falar aos nossos corações. E que nós possamos, ó Deus, ser direcionados e guiados pela tua rica palavra. E que nós possamos estar prontos a não somente compreender o teu ensino, mas também praticá-lo. E te peço, ó Deus, para que o Senhor continue abençoando o teu povo, que o Senhor continue abençoando os teus servos, que o Senhor possa derramar a tua misericórdia sobre este mundo e que o Senhor possa se lembrar de nós. Pois essa é a oração que faço no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, então o tema da nossa mensagem hoje pela manhã será Senhor, lembra-te de nós, baseado aí no texto de Lamentações, no capítulo 5. E como o próprio nome já diz, irmãos, o livro de Lamentações, ele apresenta o lamento do profeta Jeremias, em vista à destruição da cidade de Jerusalém e à deplorável condição que os habitantes da cidade ficaram depois da invasão babilônica. E em seu sentido original, o título ele traz a ideia de chorar em voz alta. E meus irmãos, não é necessário se aprofundar dentro do livro de Lamentações para você perceber os motivos pelo qual o profeta Jeremias ele lamentava, ele chorava em voz alta. Porque a situação aqui, meus irmãos, é realmente muito difícil. A situação aqui é lamentável, de fato. E em seu relato, Jeremias ele apresenta um panorama terrível de escravidão, de fome, de vergonha, de doenças e, infelizmente, de morte. E é por esse motivo também que o livro de Lamentações é considerado como um cântico fúnebre. Mas mesmo diante de tanta dor, irmãos, mesmo diante de uma situação tão difícil como essa que o profeta estava passando, mesmo ele avaliando que a nação estava sofrendo, padecendo de fato, ele ainda mantinha a sua confiança no Senhor Deus. Ele sabia que mesmo num momento tão complicado como a que ele estava passando, ele poderia orar ao Senhor, ele poderia buscar ao Senhor, que o Senhor, em sua rica misericórdia, poderia atendê-lo. E foi exatamente isso que Jeremias fez neste capítulo 5. Porque, meus irmãos, diante de uma situação tão desesperadora como ele estava passando, o profeta Jeremias, neste momento, ele manteve-se confiante que Deus ouviria a sua voz, que Deus ouviria o seu lamento. E já nos primeiros versículos de Lamentações, capítulo 5, nós podemos ver os motivos que levaram o profeta a recorrer à ajuda de Deus. E aqui nós temos a nossa primeira verdade.
Porque aqueles que se encontram aflitos pelo pecado, eles devem clamar pela misericórdia de Deus. Aqueles que se encontram aflitos como consequência do pecado, eles devem clamar pela misericórdia de Deus. E aí nós temos mais uma vez os versículos de 1 a 6. Acompanhem comigo a leitura, irmãos, mais uma vez, pois o profeta diz: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. E aqui ele estaria falando exatamente dessas situações difíceis que não somente ele, mas o povo estava passando. Considera e olha o nosso opróbrio, que no caso significa vergonha, vexame. A nossa herança passou a estranhos, as nossas casas a estrangeiros. Nós somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e já não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Meus irmãos, antes de tudo é importante afirmar que Deus ele não se esquece de nós. Que Deus ele se importa conosco. Que mesmo nos momentos mais difíceis ou nas situações mais desesperadoras, nós não estaremos sozinhos, porque o Senhor está ao nosso lado. Essa é a confiança que textos como Isaías 49, versículo 15, têm a nos trazer. Porque nesse texto o profeta Isaías ele afirma: ainda que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho, o Senhor, todavia, não se esqueceria de nós. Mas, irmãos, nós devemos reconhecer que em momentos difíceis, em momentos, em situações muito complicadas, nós temos a tendência de pensar equivocadamente que nós estamos sozinhos e desamparados por Deus. E quando nós oramos ao Senhor e não obtemos respostas da sua parte, essa impressão, este pensamento, ele tende a ficar muito mais forte. E talvez seja por esse motivo que algumas pessoas, quando estão passando por sérios problemas, irmãos, elas se entregam à angústia, porque pensam que vão lidar com essas angústias sozinhas. Mas, irmãos, essa não é a verdade que as Sagradas Escrituras apresentam para nós. Porque o Senhor não somente está ao nosso lado, mas Ele também está ao nosso cuidado. E Ele sabe aquilo que nós estamos passando. E isso fica muito evidente, irmãos, quando o profeta Jeremias, ele está clamando, ele está buscando ao Senhor. Porque ele sabia que Deus não havia abandonado o seu povo. Que mesmo que eles estivessem passando ou padecendo por causa da consequência dos seus pecados, ainda assim o Senhor poderia derramar a sua misericórdia em favor da sua nação, do seu povo Israel. E é por esse motivo que nos primeiros versículos, ou no primeiro versículo, nós veremos o profeta Jeremias, ele clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te de nós, veja o que nos tem sucedido, ou seja, olhe para a nossa condição. O profeta, neste momento, irmãos, ele sabia que o sofrimento que eles estavam passando foi consequência do julgamento de Deus sobre a nação de Israel em vista ao seu pecado, à sua ausência de arrependimento. Até porque ele foi o próprio responsável por anunciar esse julgamento de Deus sobre a nação, caso eles não se arrependessem. E eu creio que Jeremias, irmãos, talvez ele não imaginasse que a consequência do pecado seria tão severa como estava sendo. E aí nós temos uma lição importante, porque, meus irmãos, nós de vez em quando imaginamos que os pecados que são cometidos por nós não trarão sérias consequências, né? Mesmo diante dos avisos de Deus, nós nos arriscamos a fazer a nossa própria vontade. Nós, na verdade, pagamos para ver. E infelizmente, irmãos, o pecado ele sempre trará consigo consequências severas. E este livro de Lamentações, não sei se você já teve a curiosidade de poder ler todo o livro, e eu recomendo que os irmãos façam isso. Aqui você verá que as consequências do pecado, irmãos, elas são terríveis. Elas podem trazer situações difíceis para nós. E é por este motivo, irmãos, como o próprio profeta chega a afirmar, que a nação estava coberta de vexame. Eles estavam envergonhados, e isso tudo como consequência da sua loucura, da sua rebeldia, da sua desobediência à lei de Deus. E a partir do versículo 2, ele começa a explicar para nós um pouco da situação que eles estavam passando.
Versículo 2 vai dizer que as suas terras haviam sido tomadas, isso em decorrência à invasão dos babilônicos. As suas porções de terra que generosamente haviam sido doadas por Deus na ocasião da partilha da terra prometida, né? Agora pertenciam a outros povos. As suas casas, elas foram ocupadas por outras pessoas, e aqui traz uma indicação de que esses israelitas que habitavam ainda na cidade de Jerusalém, eles não moravam nas suas próprias residências, eles não estavam habitando dentro dos seus próprios lares. É muito provável que estes israelitas, eles morassem no meio da rua, ou quem sabe habitando em tendas, porque as suas casas, elas foram tomadas pelos babilônicos, elas foram entregues a outras pessoas. No versículo 3, irmãos, nós podemos entender que muitos homens, em especial, foram mortos, porque o profeta Jeremias diz que muitos ficaram órfãos e muitas mulheres ficaram viúvas. É provável que ele esteja se referindo aos homens que lutaram, que tentaram defender a batalha, os soldados, né, que inutilmente tentaram lutar contra os babilônicos e infelizmente acabaram perdendo a sua vida. Isso trouxe como resultado muitas perdas. Mulheres ficaram viúvas, filhos ficaram órfãos, e essa situação, ao longo do livro, você pode ver de uma forma muito clara. No versículo 4, meus irmãos, ele indica para nós que eles tinham que pagar, até mesmo para beber água. Ainda teriam que pagar para poder ter lenha disponível para, quem sabe, aquecer os seus corpos durante o frio, ou até mesmo para se alimentar. E aí você já pode ter uma indicação de como estava sendo a opressão por parte dos babilônicos sobre o povo de Israel. Era uma situação difícil, era uma situação lamentável. E como consequência natural, se eles tinham dificuldades para beber e até mesmo para ter lenha para cozinhar ou para se esquentar, é óbvio que eles também teriam muita dificuldade para se alimentar. E aqui no versículo 10, o profeta Jeremias indica para nós que a fome era precária, ou na verdade, como ele mesmo diz aqui, a sua fome era intensa, porque ele diz: a nossa pele se esbraseia como um forno por causa do ardor da fome. Aqui ele traz de fato essa ideia de uma fome intensa, e era precária, irmãos, porque a fome de fato era uma consequência natural de tudo aquilo que havia acontecido. Não havia muitos alimentos disponíveis, até porque eles ficaram muito tempo presos dentro da cidade por causa do sítio, né? O Império Babilônico chegou, eles sitiaram a cidade, os israelitas ficaram presos dentro da cidade de Jerusalém, e ali passaram por muitas dificuldades, e até mesmo tem algumas passagens que nós podemos ficar muito comovidos. O fato de o profeta expressar para nós que por causa da fome, até mesmo algumas mães se alimentavam dos corpos dos seus próprios filhos. Então, essa indicação traz uma realidade muito difícil aqui, né? Eles, de fato, tinham muitas dificuldades, irmãos, nos elementos mais básicos, e isso fez até mesmo com que eles adotassem medidas desesperadas. Porque o versículo 6, irmãos, diz que eles tinham que se submeter aos egípcios e aos assírios para fartarem de pão. Talvez o fato de fartarem de pão seja um exagero por parte do profeta, né? Mas a parte importante aqui que nós devemos considerar é que este elemento, o pão em si, se tornou um elemento de luxo. Era algo que eles tinham que pagar muito alto, um preço muito alto para poder obter. E a ideia aqui é que eles teriam que se submeter, ou seja, eles teriam que estar dispostos a fazer tudo que os egípcios, que os assírios pediam, e no caso imagino eu que sejam os mercadores egípcios e assírios nessa ocasião, eles tinham que se submeter a tudo, estar dispostos a fazer tudo, tudo mesmo, para poder, no mínimo, se alimentar de pão. Então, meus irmãos, é muito triste a situação que o povo de Israel chegou. A condição deles era deplorável, a condição que eles haviam chegado era desesperadora. E talvez a condição mais vergonhosa e traumatizante para o profeta e para todos os demais israelitas era o fato de, mais uma vez, estarem sendo escravizados e oprimidos. Porque veja o versículo 5 que ele diz: os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. A liberdade deles foi tomada,
Eles foram obrigados mais uma vez ao trabalho forçado. E eu creio que seja em uma situação muito pior do que aquela que eles tinham no Egito. Porque diz aqui o profeta, no versículo 5, que eles não tinham descanso e por esse motivo estavam exaustos. Então, além da fome, além da vergonha, além do sofrimento, além da escravidão, irmãos, infelizmente esse povo ele se sentia desamparado por Deus. Porque diante de uma situação como essa, eles não viam melhora, eles não viam uma situação onde Deus poderia os favorecer. Então tente imaginar aí a situação que o profeta e os demais habitantes de Jerusalém estavam passando nesse momento. E talvez a imagem mais próxima que nós poderíamos ter dessa situação seja do próprio Holocausto. E aí, se você tem curiosidade, basta você buscar algumas imagens, basta você ler alguns livros que você vai perceber que tipo de sofrimento foi imposto aos israelitas durante o período da Segunda Guerra. Eles foram oprimidos, foram escravizados, eles foram massacrados, eles tiveram seus bens tomados, foram entregues a outro, passaram muitas limitações, tinham pouca água para beber, tinham que fazer contrabandos para poder se alimentar. O pão naquela época era um recurso de luxo, então era uma situação muito parecida. Mas, irmãos, embora seja lamentável o estado que os israelitas estavam passando nesse momento, nós não podemos deixar de considerar que eles foram avisados sobre isso. E essa é a questão principal que nós temos que tratar aqui, porque antes mesmo de eles entrarem na Terra Prometida, Deus já havia advertido o povo com relação à desobediência. E o Senhor havia comunicado ao seu povo que, ao desobedecer a sua lei, eles estavam, irmãos, sujeitos aos julgamentos do Senhor. E esses julgamentos não seriam simples, mas seriam severos. Por exemplo, abra sua Bíblia aí no texto de Deuteronômio, marque aí Lamentações capítulo 5, que nós já vamos voltar, mas abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. E vamos ler, irmãos, pelo menos 10 versículos aqui, tá bom? Dos versículos de 47 a 57. Deuteronômio capítulo 28, versículos de 47 até o 57. Assim diz a palavra de Deus: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus, e deixe-me, desculpe, só esclarecer aqui, este contexto ele fala sobre os castigos da desobediência. Deus estaria, a Moisés, através da orientação do Senhor, estaria expondo ao povo de Israel, antes mesmo de entrar na Terra Prometida, as consequências da sua desobediência, aquilo que poderia vir a acontecer caso eles se rebelassem contra o Senhor, caso eles não obedecessem a sua palavra. Então, voltando mais uma vez, no versículo 47 diz: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirá aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço, veja que interessante, veja a similaridade, né, dessa parte aqui com aquilo que estava sendo relatado pelo profeta Jeremias. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá. Como o voo impetuoso da água, nação cuja língua não entenderás. E aí, no caso, eles estariam falando aqui dos próprios, o Senhor estaria falando dos babilônicos, né? Nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais, o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E te não deixará cereal, mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que haja consumido. Sitiar-te-ás todas as tuas cidades, até que venhas a cair. Em toda a tua terra, os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre, que seria mais uma vez algo que acontece, ou que é relatado pelo profeta Jeremias no texto de Lamentações. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com seu irmão.
e para com a mulher do seu amor, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos, quem ele comer, porquanto nada ficou de resto na angústia, e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as suas cidades. É interessante esse texto, irmãos, porque ele está falando aqui que durante o período do sítio, durante esse período difícil que eles estariam por causa da invasão babilônica, haveria escassez de alimento, e como já havia colocado para os irmãos, para eles poderem se alimentar, eles teriam que se alimentar até mesmo dos seus próprios filhos. E veja que havia uma disputa interna entre os israelitas que estavam dentro da cidade, porque eles não estavam dispostos a nem mesmo compartilhar da própria carne dos seus filhos com outras pessoas que também estavam passando necessidade, em vista ao tamanho desespero e vista à tamanha fome que eles estavam tendo. Então, irmãos, é algo inimaginável, né? Algo difícil de até mesmo compreender. Mas tudo isso por causa da desobediência. E aí Moisés conclui nos versículos 56 e 57. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com seu marido de seu amor, e para com seu filho e para com a sua filha. Mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver, porque os comerás às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará das tuas cidades. Então, irmãos, veja que o julgamento do Senhor aconteceu de forma precisa. Veja que também o julgamento de Deus veio de forma severa. E mais uma vez, eu devo recomendar aos irmãos, sempre diante do pecado, meus irmãos, nós não devemos pensar que não haverá consequências. Porque o pecado ele traz, sim, consequências para as nossas vidas. E pode até mesmo trazer consequências severas, das quais nós podemos até mesmo nos surpreender. Mas a mensagem que eu gostaria que os irmãos pensassem, meditassem, que guardassem em seus corações, é que mesmo em vista ao sofrimento por causa da consequência do pecado, nós ainda podemos ter esperança. Porque este mesmo Deus que julga é o mesmo Deus que nos perdoa e que também nos salva. É por esse motivo que dentro desse mesmo contexto aqui de Deuteronômio, o Senhor, além de trazer advertências sobre a consequência da desobediência e do pecado, ele também traz uma mensagem de esperança e de renovação para aqueles que se arrependessem dos seus pecados. E é isso que nós podemos ver, por exemplo, aqui no capítulo 30 de Deuteronômio. Abra aí a sua Bíblia rapidamente, irmãos. É importante nós lermos esses versículos, porque aqui o Senhor estará fazendo promessas de misericórdia, ou seja, o povo iria desobedecer, eles iriam sofrer o julgamento de Deus, mas este mesmo povo, durante o período do julgamento, se buscassem o arrependimento, eles poderiam clamar, eles poderiam buscar ao Senhor, que o Senhor de fato demonstraria a sua misericórdia para com eles. Então, Deuteronômio capítulo 30, dos versículos de 1 a 14, veja o que o Senhor disse ao seu povo. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e se te recordares delas dentre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu, teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os seus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí o Senhor te ajuntará. O teu Deus te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que aos teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirá todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno. Versículo 9. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos,
do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar-te para fazer bem, como exultou a teus pais. Se deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nos traga ou nos faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos? Pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Então, irmãos, veja que o mesmo Deus que havia prometido, que havia colocado para o seu povo, que diante da sua desobediência, ele estaria pronto a julgá-los, o mesmo Deus que está colocando uma mensagem de esperança, de renovação e de misericórdia para caso eles se arrependessem. Então, irmãos, é exatamente baseado nessa promessa que nós temos a esperança que, seja qual for a condição que nós podemos chegar por causa do pecado, ao clamar ao Senhor, este mesmo pecador pode ter a certeza que Deus alcançará ou demonstrará para com ele a sua misericórdia. Então, é isso que, por exemplo, nós podemos ver em textos como Salmos, capítulo 50, no versículo 15, né? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, em suma, esse primeiro ponto, irmãos, nos ensina que seja qual for o pecado que você tenha cometido, seja qual for a condição nesta vida que o pecado possa ter te levado, lembre-se do Senhor, porque a uma alma aflita pelo pecado, Deus demonstrará a sua misericórdia. A segunda verdade, irmãos, que nós temos aqui é que porque o pecador deve estar pronto a reconhecer a sua culpa diante de Deus. Então, em primeiro momento, a primeira verdade é que aquele que se encontra aflito pelo pecado, ele deve clamar pela misericórdia de Deus, que era exatamente isso que Jeremias estava fazendo. Mas a segunda verdade, irmãos, é que o pecador, ele deve estar pronto a reconhecer a sua culpa diante de Deus. Porque, como vimos no texto de Deuteronômio, no capítulo 30, havia essa necessidade de arrependimento, de contrição do seu coração, né? Havia necessidade de eles reconhecerem que erraram, que desobedeceram, até mesmo para que Deus pudesse demonstrar a sua misericórdia. E é isso que, por exemplo, nós podemos avaliar a partir do versículo 7, de Lamentações, capítulo 5. Então volte comigo aí para Lamentações, no capítulo 5, e veja o que o profeta diz no versículo 7. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Jeremias, irmãos, ele era muito consciente de que esse julgamento não foi uma resposta imediata da parte de Deus. E eu digo isso porque o julgamento de Deus havia sido prolongado sobre Israel durante muito tempo. E eu creio que isso é uma forma evidente de nós vermos a longanimidade de Deus para com seu povo. Porque por diversas vezes Deus ele prorrogou o seu julgamento, por diversas vezes Deus adiou o seu julgamento, e até mesmo para que o povo pudesse se arrepender. Mas embora por diversas vezes Deus tenha advertido a nação por meio de vários profetas, ainda assim eles não ouviram a sua voz. E foi por esse motivo, por terem rejeitado a palavra de Deus, que eles foram julgados. E aí, como diz o ditado, né? Quem avisa, amigo é. Embora muitos possam ignorar, nós devemos entender que o julgamento de Deus um dia virá sobre os pecadores. E como nós estamos tratando aqui, pode vir até mesmo de forma muito severa. E este versículo, irmãos, ele pode ser entendido, esse versículo 7 pode ser entendido como uma crítica do profeta Jeremias contra aqueles que poderiam ter mudado todas as coisas. Porque se caso os reis do passado, se caso os pais da nação tivessem se arrependido, tivessem ouvido as mensagens que os profetas haviam trazido, os alertas, as advertências, certamente a nação não teria chegado a uma situação como essa. Então o profeta Jeremias, neste momento, neste versículo 7, ele estaria fazendo essa crítica, né, sobre os seus pais, porque eles não ouviram o Senhor, porque eles não se arrependeram. E
Certamente, irmãos, se eles tivessem feito isso, Deus demonstraria por eles a sua misericórdia. Mas essa não foi a realidade, infelizmente, para muitos reis, porque infelizmente eles rejeitaram a palavra do Senhor e por diversas oportunidades rejeitaram aí a possibilidade de arrependimento vindo da parte de Deus, e eles obviamente não trouxeram sofrimento apenas para si, mas trouxeram sofrimento para toda a sua descendência. E aqui nós temos uma outra verdade importante, porque ao que diz a respeito à prática do pecado, meus irmãos, ninguém nunca sofrerá sozinho. Ao que diz respeito à prática do pecado, ninguém nunca sofrerá sozinho. Nós não podemos imaginar que a consequência do nosso pecado irá afetar apenas nós, porque essa não é a verdade. Sempre quando nós pecamos, sempre quando nós fazemos algo contrário à palavra de Deus, nós automaticamente estamos colocando as pessoas, principalmente ao nosso redor, como também pessoas passíveis a sofrer. Eles irão sofrer por causa da consequência dos nossos pecados. Eles também serão afetados por causa da consequência dos nossos pecados. E isso é o que também fica muito evidente nesse texto de Lamentações, capítulo 5. Pois veja comigo aí os versículos de 11 a 13. Versículos de 11 a 13. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas, assim como nós vimos lá em Deuteronômio capítulo 28. Os jovens levaram a mó, os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Então, irmãos, você está vendo aqui eventos muito difíceis, né? Porque no versículo 11 está dizendo que as mulheres foram forçadas, foram violentadas. Os príncipes eles foram enforcados. E por que eles foram mortos? Porque é muito provável que os babilônicos, quando entraram, eliminaram todos aqueles que eram líderes, né? Líderes da oposição, líderes da defesa da cidade. Então, os príncipes, obviamente, eles foram mortos nessa ocasião. E aí, se você for analisar o contexto bíblico, você vai perceber que isso aconteceu diante da presença do rei Jeoaquim, se eu não estou enganado. Ele viu seus filhos serem mortos nessa ocasião. E os velhos foram desrespeitados, os jovens eles foram obrigados a servir. Então tudo isso era uma consequência do pecado dos seus pais. Ou seja, eles desobedeceram ao Senhor, eles desobedeceram às advertências de Deus, não se atentaram a elas. E por causa disso trouxeram sofrimento para si, mas também para toda a sua família, como pode-se ver. E isso me fez lembrar de um filme, de uma série recentemente que vi, de um homem, de um fazendeiro, que ele estava passando por sérios problemas financeiros. E ele, até mesmo como uma medida desesperada para tentar resolver essa questão, ele vai ao banco e resolve fazer um grande empréstimo. Só que, por infelicidade, ele acabou adoecendo e, para piorar ainda mais a situação, caiu um grande inverno na região, de modo que ele não conseguia plantar absolutamente nada. E uma vez que ele não conseguia plantar, uma vez que ele não tinha saúde para poder trabalhar, ele não teve condições de pagar a sua dívida. Então, veio os credores do banco até a sua residência e, para a surpresa da sua mulher, no caso da sua irmã, desculpe, e também da sua filha, os credores estavam dispostos a tirar a propriedade, a tirar as terras, deixando eles sem absolutamente nada. E nós sabemos, irmãos, que a dívida tem que ser paga, né? E em situações como essa, não tem, as pessoas não têm a sensibilidade de olhar para as crianças, para as mulheres, eles vão simplesmente querer receber. E aí na série mostra essa mãe, essa irmã, desculpe, e a filha do Senhor desesperadas, vendendo tudo que tinha dentro de casa para poder saldar a dívida, buscando a ajuda dos vizinhos para poder quitar este débito. Isso é apenas uma ilustração simples do que pode acontecer em vista à consequência dos nossos pecados. Porque de vez em quando nós tentamos mais uma vez fazer algo imaginando que somente nós iremos sofrer. Mas, irmãos, o nosso pecado ele traz consequências severas sobre todos. E é exatamente isso que está acontecendo dentro desse contexto de Lamentações, porque todos eles estavam sofrendo. Mas uma outra verdade importante que nós devemos considerar, irmãos, e é uma questão muito importante de fato, é porque embora o pecado tenha sido trazido ao mundo por meio de uma única pessoa, isso também não nos isenta da culpa.
Porque como é ensinado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 5, no versículo 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, embora este povo aqui estivesse sofrendo por causa da consequência da rejeição, da desobediência dos seus pais no passado, eles também eram culpados dessa mesma situação. Porque, embora seja cruel o tratamento dado às mulheres aqui, embora os jovens e os velhos nesse contexto estavam sofrendo, ele não deve ser entendido por nós que Deus estivesse os julgando por causa do pecado apenas dos seus pais. Porque Deus não faz isso, irmãos. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, por exemplo, o Senhor diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do seu pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. Infelizmente, tamanho sofrimento que estava acontecendo aqui com as jovens, com as mulheres, com os velhos, era resultado do seu próprio pecado. Porque como também foi orientado pelo profeta Jeremias, lá no capítulo 6, o profeta Jeremias identificou que até mesmo esses jovens, essas mulheres, essas donzelas, os velhos, eles também compartilhavam de práticas pecaminosas. Abra aí a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 6, os versículos de 11 a 13. Jeremias, capítulo 6, versículos de 11 a 13. Diz o seguinte, irmãos: pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Porque veja o versículo 13, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote, eles usam de falsidade. Então, veja que o julgamento de Deus aí não estava acontecendo simplesmente por causa ou somente por causa do pecado dos pais da nação, por causa dos reis do passado. Mas isso também estava acontecendo em vista ao pecado de todos, porque toda a nação se rebelou contra Deus. Até mesmo os jovens, as donzelas, os velhos, as crianças, todos eles estavam sendo julgados por causa dos seus próprios pecados. E de acordo com o versículo 16, essa culpa de fato era compartilhada por todos. Porque, volte comigo aí para o texto de Lamentações 5, agora no versículo 16, que você vai ver a confissão do profeta Jeremias. Pois ele diz: caiu a coroa da nossa cabeça, versículo 16. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Então, meus irmãos, sempre é muito difícil para qualquer um de nós reconhecermos o nosso pecado, reconhecer a nossa culpa. Nós sempre, em primeiro momento, naturalmente, nós tentamos nos justificar. Quem sabe em algumas situações, né, até mesmo lançar a culpa em outras pessoas. Eu creio que foi exatamente isso que aconteceu em alguns momentos, porque Jeremias, ele pode ter tentado se justificar dizendo que a culpa era dos pais da nação, como nós vimos aqui no versículo 7. Eu creio que esses jovens, que essas crianças, que esses velhos, as donzelas, diante do seu sofrimento, também chegaram a culpar muitas outras pessoas do porquê estavam passando por aquilo. Mas o mesmo Deus que conhece mentes e corações é o mesmo Deus que tudo vê. E é por este mesmo motivo, irmãos, que ao olhar para nós, ele declara tanto eu quanto você e este mesmo povo como culpados. E como culpados do pecado, nós seremos julgados por Deus. E nós não devemos esperar que as consequências elas sejam simples, porque toda consequência do pecado, ela traz consigo uma grande severidade. E por mais que nós possamos tentar nos esconder esconder o nosso pecado vos há de achar. E o que Deus espera é que nós não esperemos tanto tempo como os israelitas esperaram para que possamos nos arrepender. Que nós possamos, irmãos, reconhecer a nossa culpa e apelar à misericórdia de Deus em vista ao nosso pecado. Que nós possamos fazer isso hoje, para que Deus possa nos perdoar.
Até porque, como bem lembrado por Naum, no capítulo 1, versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande é o seu poder, e ao culpado ele não terá por inocente. Então, meus irmãos, nós vimos até aqui duas verdades importantes. A primeira delas é que aquele que se encontra aflito pelo pecado, ele deve clamar pela misericórdia de Deus. Em segundo momento, o pecador, ele deve estar pronto a reconhecer a sua culpa diante do Senhor. Porque não adianta apenas clamar a ajuda de Deus se você não estiver arrependido do seu erro, do seu pecado. E para que nós possamos finalizar, meus irmãos, a terceira verdade é que para aqueles que se arrependerem, Deus traz uma esperança de renovação. Para aqueles que se arrependerem, Deus traz uma esperança de renovação. Veja comigo os versículos de 14 a 18. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Meus irmãos, a alegria da cidade de Jerusalém havia desaparecido. A música havia cessado, os louvores eles haviam sido encerrados. E o único som que se ouvia na cidade era dos lamentos das mães que perderam seus filhos, dos filhos que perderam seus pais, dos sacerdotes que não tinham mais o templo porque havia sido destruído, e de toda a nação por terem perdido a sua liberdade. O pecado, ele tem, de fato, essa capacidade, meus irmãos, porque ele cessa os nossos louvores. Ele interrompe a nossa alegria. Ele impõe sobre nós uma carga pesada de culpa. E certamente, quando nos encontramos nessa situação, o único som que dá para se ouvir é do nosso choro, do nosso lamento. A dor, ela se aloja em nossos corações, pela culpa do pecado, pelos erros que nós cometemos, e também por aquilo que nós venhamos a perder. E uma vez presos ao pecado, ninguém, absolutamente ninguém, conseguirá ser feliz. E essa é a imagem que o profeta Jeremias está tentando transmitir para nós. Porque no versículo 17, ele diz que o seu coração estava doente. E aqui, meus irmãos, ele simplesmente estaria trazendo a ideia de melancolia. O povo estava em abatimento mental e físico, até por causa das circunstâncias que nós apresentamos nesse texto. Os seus olhos, de acordo com ele, no versículo 17, estavam escuros. E isso traz uma ideia aqui de que eles estavam cansados de tanto chorar. Os seus olhos estavam caídos por causa do profundo lamento, por causa de tanto chorar, por causa das suas dores. O versículo 18, ele diz que o monte de Sião estava assolado. Então essa também é uma indicação de que ele não via mais a construção do templo, ou que pelo menos via as ruínas do templo. O templo havia sido destruído, ele havia sido queimado, os muros haviam sido derrubados. Então, ao olhar para tudo isso, o profeta Jeremias, ele chorou muito, ele lamentava muito. E, irmãos, devemos entender que esse profeta amava o seu povo e amava a sua cidade, assim também como aqueles que habitavam nela. Então, ver o templo destruído e ver os muros derribados foi de profunda tristeza para eles. No versículo 19, porém, o profeta Jeremias demonstra toda a sua confiança, porque ele diz o seguinte: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. O profeta aqui, ele confiava na imutabilidade de Deus. E por que isso era tão importante? Porque em seu entendimento, uma vez que Deus era eterno, as suas promessas também seriam. E uma vez que as suas promessas eram eternas, ele não poderia alterá-las, né? Então é muito provável que o profeta Jeremias, neste momento, estivesse meditando sobre aquela promessa que nós vimos lá em Deuteronômio capítulo 30. Para caso a nação se arrependesse, para caso eles mudassem o seu comportamento, para quando eles buscassem o Senhor ouviria a sua voz e demonstraria a sua misericórdia. Então o profeta era muito consciente disso, e é por esse motivo que ele clamava. Até porque, irmãos, o Senhor, ele não se esquece dos seus. Jeremias, ele sabia o quanto tempo duraria o exílio, porque o Senhor havia lhe informado.
mas ele pedia a Deus nesse momento para que, de alguma forma, ele pudesse aliviar o seu sofrimento. E é isso que nós podemos ver, por exemplo, no versículo 20, porque ele diz: Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Então, ele de fato tinha entendimento que Deus, ele embora estivesse julgando a nação, não se esqueceria deles, aquilo que nós vimos lá no início. E aí nós lembramos do tema da nossa mensagem, né? Senhor, lembra-te de nós. Não como se Deus esquecesse de nós, pelo contrário, porque ele não esquece. Ele sempre está olhando para nós, ele sempre está cuidando de nós, apesar dos nossos pecados. Mas devemos entender que, até mesmo para que nós possamos aprender a lição, Deus permitirá que as consequências venham, Deus permitirá que certas coisas aconteçam, para que nós possamos, irmãos, voltar a buscar a Deus, mas com o coração arrependido, com o coração contrito. E este era o entendimento de Jeremias. Por esse motivo, aqui no versículo 20, ele confessa e resolve aí a culpa do seu pecado, pois ele diz: Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. E aí isso me fez lembrar muito de Davi, lá em Salmo 51, quando ele pede para que Deus renove o seu espírito, né? Um espírito inabalável, de modo que não possa mais pecar contra Deus, de modo que não possa mais transgredir a sua lei. Este deve ser o nosso pensamento, irmãos, porque diante das consequências do pecado, nós precisamos aprender a lição. E a lição é que não vale a pena desobedecer a Deus. A lição é que não vale a pena descumprir os seus mandamentos, não vale a pena arriscar-se na prática do pecado, porque as consequências elas são severas, como nós podemos estar vendo aqui. Então, nosso pensamento diante de situações como essa deve ser a mesma do profeta Jeremias: Senhor, converta-nos, converte o nosso coração, circuncide o nosso coração. Faça com que essa lição nós possamos aprender para que nós não possamos voltar a pecar contra o Senhor. E aí vem uma recomendação importante, né? Nesses dias de isolamento, de pandemia. Eu guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Não adianta, meus irmãos, nós nos afastarmos da palavra de Deus e tentarmos manter uma vida justa diante dos seus olhos, porque isso não será possível. A única e mais eficaz forma de nós evitarmos pecar contra Deus é meditando na sua palavra, é guardando a sua palavra em nossos corações. E apenas nessas situações, quando nós tivermos esse entendimento da parte de Deus, que nós poderemos ter esperança de que, apesar do nosso pecado, apesar das severas consequências que nós possamos passar, ainda assim Deus nos responderá. Porque é isso que Jeremias vai dizer no versículo final, versículo 22. Por que nos rejeitaria totalmente? Por que te enfureceria sobremaneira contra nós outros? Aqui o profeta lhe faz algumas perguntas importantes e interessantes, porque ele realmente imaginava que talvez esse tempo pudesse ser prolongado durante muito tempo. Mas, irmãos, Deus, tudo ele faz de forma perfeita. E se ele permitiu que o seu povo passasse por esse julgamento, é porque ele havia entendido que era necessário e que eles precisavam dessa lição. Até mesmo para que depois dessa lição eles pudessem voltar arrependidos diante dos pés do Senhor. Meus irmãos, 3 verdades foram apresentadas para nós. Primeiro, que nós devemos, diante da aflição do pecado, buscar, clamar a Deus, pedir para que Ele nos ouça, para que Ele possa derramar a sua misericórdia sobre nós. Segundo, que nós devemos reconhecer, nós devemos confessar o nosso pecado, para que assim Deus possa nos perdoar. E terceiro, para aqueles que se arrependem, Deus traz uma esperança de renovação. E é isso que deve haver em nossos corações. A esperança de que, apesar do sofrimento, apesar da culpa, do nosso pecado, ao clamar ao Senhor de forma arrependida, Deus ouvirá a nossa oração e vai derramar sobre nós a sua misericórdia. Eu espero que nesta manhã você possa meditar sobre isso. Eu espero que você, que ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, possa meditar sobre essas verdades que foram apresentadas. Até porque, se você não reconhece o seu pecado, você se faz mentiroso. Se você não reconhece o seu pecado, você ainda está sob o julgamento de Deus. E esse mesmo julgamento de Deus, ele será severo, porque ele te enviará para o lago de fogo e enxofre, que é o destino de todos os pecadores. Mas lembre-se que se você reconhecer a sua culpa, se você buscar ao Senhor de forma arrependida, Ele ouvirá a sua oração
e te salvará por meio do seu Filho Jesus Cristo. E essa é a esperança que eu tenho no meu coração para você esta manhã. Então, irmãos, vamos finalizar com uma oração o nosso tempo, vamos agradecer ao Senhor por essa mensagem e também pedir para que Ele continue nos abençoando, apesar dos nossos pecados. Oremos. Nosso querido Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos pelas verdades que foram apresentadas para nós e pedimos ao Senhor, Pai, para que converta os nossos corações, para que nos ajude, para que possamos fazer a Tua vontade e que nós possamos, ó Deus, não nos colocar em riscos, mas sermos guardados e protegidos pela Tua palavra e pelo Senhor. Essa é a oração que faço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, agradeço o tempo aí que você disponibilizou para ouvir a palavra do Senhor. Espero que você continue dedicado nos seus estudos e também na meditação da palavra. E até mais tarde aí, quando nós traremos mais uma mensagem ao seu coração, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida e continue abençoando a todos nós. Até a próxima.